Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos cheios do Espírito Santo, vivemos de um modo que agrada a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos esses dias nós viemos falando em como o pecado ele controla os nossos pensamentos e o quanto Jesus ele é bom e a presença do Espírito Santo cria em nós sentimentos e um comportamento ao qual antes nós não poderíamos ter. E tudo isso graças a quê? A palavra de Deus, pois através dela a nossa fé aumentou e nós conhecemos o Senhor e podemos reconhecer os pensamentos que vêm de Deus e os pensamentos que não vêm, e também nos arrependermos de tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, o que significa? Que a minha mente ela está sendo controlada por Deus e o resultado do meu comportamento é o amor. Ontem nós falamos um pouquinho sobre como encontrar o nosso propósito e o que nós sentimos. E quando nós entramos no nosso propósito, a nossa vida ela se torna equilibrada. Já não tem mais aqueles altos e baixos, por quê? Porque todos os dias nós buscamos a presença de Deus e buscamos também fazer a vontade de Deus. Então nós aprendemos a reconhecer tudo aquilo de bom que tem na nossa vida e perceber que nós temos muito mais do que precisamos para viver. E assim nós podemos não só nos ajudar, mas também ajudar outras pessoas. E a nossa vida é essa, é pregar a palavra de Deus através do nosso testemunho para que outras pessoas também possam encontrar o Senhor e passar pela mesma experiência que nós estamos passando, sempre lembrando que dessa vida ninguém vai levar nada. Faz sentido às vezes a forma que nós vivemos, sofrer pelas coisas que nós sofremos, achar que é o fim do mundo, que a nossa vida ela depende da opinião e da aprovação das pessoas, que para ter alguém eu preciso encontrar alguém. Quantas vezes nós não encontramos alguém? E o que isso significou? É sempre a mesma alegria e no final a mesma tristeza, e parece que a gente vive ciclos, e aí a gente começa com aquele vitimismo. Nossa, parece que dá certo para todo mundo e nunca vai dar certo para mim. Aquele que você acha que está dando certo sem Deus é porque está mentindo, porque o diabo é o pai da mentira. E assim nós vamos percebendo quanta mentira nós vivemos, quantas promessas nós fizemos e nós não éramos capazes de cumprir, por mais boa vontade que nós tivéssemos. É impossível fazer o bem sem Deus. Enquanto eu não entendo isso, a minha vida ela continua indo de ladeira abaixo. Se a gente vai lá em Colossenses 1, versículo 9 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e a compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Quem está conversando conosco aqui? Paulo, nessa carta aos Colossenses, que era uma igreja ao qual a estratégia que Satanás usou foi fazer o quê?
foi misturar um monte de religião. Lá eles acreditavam em todos os tipos de coisa. E Paulo gastava tempo e gastava energia dizendo: meus amores, a única coisa que vocês precisam é de Jesus Cristo e de mais nada. Nós não precisamos misturar com o judaísmo, nós não precisamos dos gnosticismo. Eram religiões, eram crenças que existiam naquele lugar e foram meio que se fundindo. Ele está dizendo: olha, o que vocês precisam não é nada disso. Nada, 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 nada. E eu tenho que ver. Nós vivemos uma vida inteira longe do Senhor, querendo que o melhor pudesse acontecer, e nós não tínhamos sabedoria nenhuma. Então a gente podia acreditar num copo de água, poderia acreditar em um horóscopo, poderia acreditar em uma simpatia, poderia acreditar numa fitinha que você amarra no braço, ou se alguém falar, jogou mal olhado. Aonde Jesus está, existe luz, e aonde existe luz, a escuridão ela não existe. Se existe qualquer outra religião perto de você, descarta. Jesus é o suficiente. Eu não preciso complementar o nosso Cristo. Nós não precisamos trazer algo a mais para o Espírito Santo como se ele fosse incapaz. Você entende o quanto nós estamos diminuindo o poder de Deus, ou o quanto nós estamos mostrando a nossa tolice? Tolice. Porque se eu continuo fazendo isso, eu sou tolo. Se eu acho que é uma correntinha no meu pescoço que vai me proteger, que é uma roupa que vai me trazer sorte, se é o dia da semana, se é... Começa a questionar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não funciona assim. Não funciona. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade. Sabe o que ele está fazendo aqui? Orando. Quando nós evangelizamos as pessoas, quando nós entregamos uma Bíblia, quando nós conversamos, quando nós testemunhamos, sabe o que a gente faz depois? Ora, conversa para Deus. Porque no momento que nós estamos evangelizando a primeira vez a pessoa, tem uma carga espiritual negativa ali muito grande. Porque nós estamos encontrando alguém que a vida inteira viveu uma ilusão e já não está mais aguentando viver daquele jeito. Está machucado. Uma pessoa que já não tem mais esperança, uma pessoa que muitas vezes está triste, que já tem pensamentos de tirar a própria vida, que se sente rejeitada pelas outras pessoas, sabe? E a gente vai colocando um monte de culpa, porque o diabo, a única coisa que ele faz é isso, ele coloca a culpa nas circunstâncias para não perceber que o responsável pelas nossas escolhas foi nós mesmos. E o problema não é que não deu certo, o problema é que a gente não conseguiu o que queria. É sempre assim, é sempre aquele jeitinho que a gente dá. O problema não é que eu como de forma compulsiva. Não, o problema é que a comida engorda. Então, se eu pudesse comer de forma compulsiva e assim não ter o resultado disso, então para mim não tem problema. Você entende que quando o pecado não é o problema, tem alguma coisa de errado? Quando eu coloco a minha esperança, ou que eu preciso de algo que não seja Jesus, é como se eu pudesse ter uma droga a qual eu use e ela não tem as consequências, ela não destrói os meus neurônios, ou uma bebida que não acaba com o meu fígado, ela só me dá loucura. Então a gente não quer o resultado do pecado. Tá tudo errado. Sabe, para que eu preciso disso? Eu não preciso. E esse é o ponto, eu não preciso. Tudo aquilo que é mais que o necessário, eu não preciso. E enquanto eu não condeno as coisas que eu não preciso, não adianta. Deus, ele não consegue fazer nada porque eu não vejo um problema. E Paulo, depois que ele evangelizava, depois que ele testemunhava, ele orava por aquelas pessoas. Primeiro, para entregar a Deus tudo aquilo que ele tinha sentido no momento da evangelização. Porque tem coisas que a gente escuta que perturbam o nosso espírito. Tem coisas que as pessoas passam quando elas estão afastadas de Deus que são tristes demais, que são difíceis de compreender. E nós precisamos entregar para Deus essas coisas para ajudar espiritualmente também essa pessoa. Então ele fala, olha, eu quero que Deus enche essas pessoas do conhecimento da vontade dele. Porque assim elas vão entender que não precisa ficar misturando Jesus com outras crenças e com outras religiões. E com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Que eu sempre falo, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós não entendemos nada.
Por quê? Porque quem dá a sabedoria e quem dá o conhecimento é o Espírito Santo. E quando a gente começa a ler, nós sempre ficamos com aquele sentimento de será? Ah, não sei. Ah, muito difícil. Nós nem lemos, nós nem experimentamos, nós nem vimos a graça de Deus. Nós nunca tínhamos vistos a luz e nós já duvidávamos dela. Deixa Deus ser Deus. Vai lendo, vai fazendo a sua parte, vai buscando. Uma hora você vai achar um versículo que você já ouviu num lugar, um versículo que você ouviu no outro. Não tem problema. Vai no seu tempo. Por quê? Porque toda sabedoria e toda compreensão quem dá é o Espírito de Deus. E é por isso que nós revisitamos a nossa vida, olhando o passado, olhando os acontecimentos e tudo que nós passamos e tudo que nós fizemos. E com essa compreensão, nós conseguimos entender que nós não somos bons, que nós não fizemos direito, que nós devemos pedir perdão, que nós devemos tirar a culpa das pessoas e colocar sobre nós, e que através desse arrependimento nós vamos começar a ter comunhão com Deus. E cada vez que eu faço mais a vontade de Deus, mais amor é derramado na minha vida, mais a graça de Deus ela se torna abundante, mais eu vou ter esperança, mais eu vou ter paciência, mais eu vou ter perseverança. É só ganho. Enquanto você tentou esconder o teu pecado, é ladeira abaixo. Você vai sempre precisar de uma coisa para tentar te aliviar. Então eu posso ter entregado 10 pecados para Deus. Se um ficar ainda na minha vida, achando que se eu tirar aquilo, poxa, já entreguei tudo para Deus, com pesar, como se eu precisasse do pecado para viver. Eu não preciso. O que eu preciso para viver é de Jesus Cristo. O resto, tanto faz. Pode faltar todas as coisas. Se faltar Jesus, a tua vida ela perde o propósito. Enquanto tiver Jesus, tudo pode ser reconquistado, tudo pode ser refeito, tudo pode ser melhorado. Se perdeu Jesus, acabou. E se não tiver Jesus e não tiver dinheiro, acabou mais ainda, porque daí você não vai conseguir fugir. Você não vai ter o dinheiro para encher a barriguinha, não vai ter dinheiro para bebida, não vai ter dinheiro para droga, não vai ter dinheiro para nada. Aí você vai ter que tentar uma solução. Vai o quê? Vai roubar das pessoas? Vai enganar? Vai aplicar golpe? Vai mentir? Vai distorcer? Aí a gente encontra os mendigos do Pix da madrugada. Não, é porque você não sabe o que aconteceu, você não pode me ajudar, eu te pago à noite. Se você já fez isso e não faz mais, sabe o que você deveria fazer? A mesma coisa que eu fiz no passado. Deus ele colocou dentro do meu coração, olha, as pessoas que você lembrar que você mentiu, você vai ligar para essas pessoas, você vai falar, não é mensagem, não, você vai ligar. Fala, olha, eu queria te pedir perdão por uma coisa. O que foi? Lembra o dia que eu pedi assim, assim, assim? Ah, lembro. Então, era mentira. Eu fiz isso porque eu queria comprar alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa. No meu caso, não era problema com droga. No meu caso, eu mentia para enganar as pessoas, para tentar tirar algum tipo de vantagem. E eu não tenho que ter vergonha de falar, olha, eu fiz isso. Eu tenho que ter vergonha de continuar fazendo. E é isso que o nosso testemunho carrega, um comportamento ao qual nós não temos mais. Porque hoje nós temos sabedoria e hoje nós temos compreensão. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer. Então, qual é a única forma de eu viver como o Senhor quer, tendo a sabedoria e o conhecimento e a compreensão de Deus? Sem isso, não adianta. Eu posso olhar, eu posso desejar, mas no final, o pecado vai continuar dominando a minha mente. O diabo vai continuar vivendo a minha vida. Então não vai ser dando jeitinho, vai ser confessando a culpa, vai ser entendendo a razão, vai ser conversando com Deus, vai ser adquirindo sabedoria e compreensão. E isso leva um tempo. É o que eu chamo de bagagem espiritual. Não vai ser no primeiro dia que você vai tirar o comportamento, mas vai ser cada vez que você questiona, cada vez que você fala, não, isso é errado, eu não quero mais isso na minha vida. E não achando que aquilo é ruim porque as consequências eu não gosto. Para mim o problema não é comer. Não, para mim o problema é engordar. Então não é a compulsão da comida, não é a necessidade, não é aquilo que me domina e que me escraviza. É eu achar que o problema é estar gordo. Então não é a bebida, não é... Você está entendendo o que eu estou falando? Só usei um exemplo. Cada um tem um pecado diferente e é só isso. Então nós só vamos conseguir fazer o que agrada a Deus com a sabedoria e a compreensão dele, e fazer sempre o que agrada a ele, que é uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde nós conseguimos fazer o bem.
Sem Deus nós não conseguimos. Então não adianta você olhar a pessoa que está na tua frente, que nitidamente você nunca ouviu falar de Jesus, nitidamente, e esperar que ela tenha um comportamento bom. Ela pode ser educada, ela pode estar ali do teu lado, mas quando vem uma situação de pressão, que você encontra o caráter da pessoa, quando as coisas elas saem do controle, é no momento que as coisas não funcionam, é no momento que tudo está dando errado, que a gente entende o quanto de espírito tem dentro daquela pessoa ou não. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Lembra da passagem que Jesus pergunta: por que me chamas de bom? Bom somente é Deus. E veja como essa passagem ela complementa aquela: vocês vão fazer todo tipo de boas ações. Se eu faço boas ações, é sinal que o Espírito de Deus está junto de mim. E também vão conhecer a Deus cada vez mais. Cada vez nós vivemos em comunhão com Deus, cada vez mais nós lemos a palavra de Deus, cada vez mais nós ouvimos louvores, cada vez mais nós vemos o Espírito sendo derramado, as pessoas se arrependendo, o Evangelho sendo anunciado. Cada vez mais pedimos a Deus que vocês se tornem fortes. Olha o que ele está pedindo na oração. Primeiro ele pediu conhecimento, para que através desse conhecimento eles possam fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, eles tenham boas ações. E através dessas ações, o caráter deles seja fortalecido. Eles não vão mais ter dúvida do que é o certo, do que é o errado. Eles não vão querer voltar no meio do caminho, eles não vão ficar em dúvida. Se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele. Então o poder, o realizar, faz parte de quem? Do Espírito Santo. Por que você tem que acordar e orar e ler a palavra de Deus? Para que esse Espírito venha até você, para que a compreensão esteja na sua mente, para que você esteja fortalecido, para a hora que você for tomar o teu banho, o teu café, você saiba o valor das coisas que você tem. Esse é o ponto em questão. A gente esquece muito fácil o valor da nossa saúde. Esquece muito fácil o valor de ter luz em casa, de ter água em casa, de ter energia em casa, de ter uma cama para se deitar, de poder dormir e acordar em paz, sem água entrando por nenhum lugar, nem nada, sem a cidade inteira estando destruída. Sabe, a gente tem que valorizar esses dias que não tem nada, entre aspas, né? Que não tem nada, mas nós estamos tendo tudo. São dias de graça, são dias de bênção. Para que possam suportar tudo com paciência. Então essa força me faz não depender do que acontece fora, porque o reino ele já está dentro de mim. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar. Eu tenho que agradecer. Isso é uma graça de Deus, isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Eu tenho que me sentir feliz. Eu tenho que me sentir feliz. Feliz pelo Espírito estar comigo. Por Deus ter aceito, por Deus ter me perdoado. Ele me tornou capaz, eu não era capaz. Eu não dava conta de viver a minha vida e hoje eu sou capaz. Obrigado, Senhor, de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então é como se nós pudéssemos hoje sentir a eternidade, sentir o céu que nos espera, sentir a paz, sentir o amor, sentir a alegria, sentir a capacidade. Nós não temos mais a mente controlada pelo diabo. Nós conseguimos reconhecer. Basta um comportamento, basta uma palavra que nós fazemos. A nossa dependência não está mais nas pessoas, está em Deus. O amor que nós precisamos está em Deus. Eu já não preciso mais ficar olhando os outros, eu já não preciso mais ficar diminuindo os outros. Tudo que eu quero é amar, tudo que eu quero é uma oportunidade para pregar o Evangelho, tudo que eu quero é oportunidade para poder testemunhar o amor do Pai. Tudo que eu quero é servir. Isso precisa ser o teu sonho, isso precisa ser a tua meta. Esse é o resultado do nosso chamado. Eu não fui chamado para ser pai, para ser mãe, para ser babá, para ser trabalhador, para ser isso, para ser isso tudo. Nós somos chamados a amar. A amar.
a refletir o Espírito Santo, o conhecimento, ajudar outras pessoas a saírem dos vícios, a saírem dessas cadeias, a saírem de tudo aquilo que não faz parte de Deus. Se a gente continua lá em Filipenses 2, versículo 1, 3, 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, Paulo, nessa carta aos Filipenses, se você notar, ele disse a mesma coisa, só que com palavras diferentes, em uma ordem diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Por quê? Porque não existe igreja diferente. Os nossos problemas espirituais são sempre os mesmos. Nós estamos lendo, eu não sei se você tem consciência disso, mas isso foi escrito há muito tempo, há pelo menos 2000 anos. E o que acontecia há 2000 anos continua acontecendo hoje. Nossa, mas é totalmente diferente. Para quem vivia naquela época, eles achavam que as coisas que eles viam eram as mais tecnológicas. Da mesma forma que nós vemos hoje, achamos que tudo que nós vivemos é o mais tecnológico. Se eu comparar, eles não tinham um computador, mas eles nem sabiam o que era. Do mesmo jeito que daqui a um tempo, eles vão olhar para a nossa época e falar, nossa, olha o jeito que eles viviam. Então, à nossa volta, tudo vai evoluindo. Mas dentro de nós tudo permanece o mesmo. A nossa necessidade, ela é a mesma. Não mudou. Por mais que a gente ache que nós evoluímos, nós não evoluímos em nada. Nós não evoluímos em nada. O que acontece é que hoje nós temos mais distrações. Antes não tinha tanta coisa para se confundir. Hoje tudo tenta nos confundir. Tudo. Cada dia que você olhar na internet, você vai achar algum suplemento milagroso para alguma coisa que você precisa, para alguma deficiência. Sabe do que nós somos deficientes? Não é de vitamina, é de Deus. Nós somos deficientes da palavra de Deus. É disso que falta, da presença do Espírito Santo dentro de nós. Só que nós preferimos achar que a minha tristeza, ela não é a falta do Espírito Santo. Não, é falta de vitamina. Não, é falta do remédio, é falta de acontecer. Isso que eu tô falando, a gente tira o poder de Deus o tempo todo. A gente diminui Jesus lá pro lixo. Cara, me dói o coração olhar isso. Me dói o coração. Quando eu tive depressão, eu nunca fui atrás de médico, nunca fui atrás de remédio, nunca fui atrás de psicólogo, nunca fiquei lá reclamando, ninguém... Tanto que tem gente que nem sabia. Nunca tinha percebido. Para você ver o quanto as pessoas elas não estão uma olhando para as outras. É mais fácil olhar uma pessoa e odiar ela, ao invés de tentar entender por que eu não consigo amar aquela pessoa. Por que essa pessoa ela vive desse jeito? E no final tudo é a falta de Deus. Não tem como a gente culpar, não é por causa disso, não é por causa daquilo, não é por causa da falta de Jesus. Porque senão nós poderíamos suportar todas as coisas. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O que ele falou na carta de Colossenses? Vocês são fortes. O que ele está dizendo para Filipenses? Vocês são fortes. E a força vem da onde? Da união com Jesus Cristo. Quer ser forte? União com Jesus Cristo. Quer não viver cansado, sobrecarregado? União com Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Ah, mas como que eu vou me unir? Primeiro você precisa acreditar em Jesus. Ah, mas como que eu vou acreditar em Jesus? Lendo a palavra de Deus. Começando na onde? No Novo Testamento. Lendo de forma sequencial e contínua. Como se fosse um livro. Aí você vai começar a entender o tamanho do seu pecado. Aí o Espírito Santo vai te ajudando dentro das tuas orações. Você não precisa ninguém te ensinar. O próprio Deus vai te ensinar. Vocês são fortes e o amor dele os anima.
Então nós começamos a ter esperança, nós começamos a ter paciência, mas isso precisa de união com quem? Com Cristo. Sentimento de solidão é o quê? É quando eu acho que Cristo não é suficiente. É quando eu acho que eu preciso me unir com outra pessoa porque eu preciso sentir prazer. Ou porque você acha que precisa de alguém para, sei lá, limpar a casa, para alguém fazer alguma coisa que você não quer fazer. Porque você tem que entender a razão. Eu tenho que entender a razão. É para quê? É para louvar a Deus? É para honra e glória do Senhor? Ou é para você? E vocês participam do Espírito de Deus. Pronto. Conhecimento, amor, alegria. Vem da onde? De Jesus. E também são bondosos, mesmo comportamento escrito acima, e misericordiosos uns com os outros. O que é a misericórdia? Vem da palavra miséria. É a capacidade que eu tenho de reconhecer que uma pessoa que tem a mente tomada pelo diabo é miserável. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa soberba, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não sabe o que fala. Eu tenho que tratar essa pessoa como um estranho, não como um conhecido. Você fica imaginando as coisas e as coisas te fazem sofrer por quê? Porque você imagina o que os outros vão pensar se eles verem acontecendo o que está acontecendo com você. E aí, o que adianta ser desse jeito? O que adianta? Não adianta nada. É isso que eu falo para vocês. Enquanto a gente coloca a nossa esperança nas coisas erradas, continua dando tudo errado. Esse é o problema. Continua dando tudo errado. E vai dar certo as coisas desse jeito? Não vai. E a culpa é sua? Depende. De você não ter buscado a Deus, de você não ter orado, de você não ter louvado, de você não ter agradecido, de você não ter arrependido, sim. De resto, você não pode controlar a vida das outras pessoas e a escolha das outras pessoas, mas você pode escolher. E nós temos que escolher da forma que Jesus nos ensinou a escolher, não de outra forma. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Você acha que era uma igreja que estava vivendo em harmonia ou estava vivendo em briga, para ele estar pedindo isso numa carta? Se a gente esquece os conceitos básicos de Jesus, que é a misericórdia, eu saber que nós vivemos uma batalha espiritual, que eu consigo saber através das palavras das pessoas o que está acontecendo dentro do coração delas, de eu não criar minhas expectativas, de eu saber que eu estou aqui para ajudar, não aqui só para ficar recebendo as coisas. Essa vida não é uma troca, não é? Tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Se é Jesus que é a base do nosso amor e nós estamos vivendo unidos, todos nós vamos ter a mente, todos nós vamos ter os mesmos sentimentos, porque nós estamos trabalhando na mesma obra. Quando começa a criar ponto de discórdia, sabe quando é? É quando a gente quer pegar o evangelho e explicar por que eu peco. Não, eu tenho que pecar nessa parte por causa disso. Não, eu tenho que pecar nessa parte por causa daquilo. Se a gente estivesse vivendo unido por Deus, a gente estava tudo em harmonia. Mas agora, a partir do momento que eu preciso da minha liberdade para pecar de certas coisas, porque eu acho que eu já tirei muito pecado. Não, eu já não bebo mais, eu já não faço isso. Ah, mas não pode mentir. Ah, mas não pode... Ah, mas aí então não pode fazer nada. É esse vitimismo que acaba corroendo a nossa fé. Quando eu sou repreendido, quando eu sou exortado através da palavra de Deus, só que eu não aceito, porque se eu comparo a porcaria que eu era com a menos porcaria que eu sou hoje, não dá, não é assim. Deixa Deus completar a obra, deixa Deus ele terminar o trabalho, para de atrapalhar, para de querer ficar dando palpite, opinião, não precisa, deixa Deus ir trabalhando. Nos momentos de dificuldade, vai orando, vai conversando, vai pedindo ao Senhor, não consigo, eu não queria, não... Acabou. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Aqui é aquilo que você fica pensando no que os outros vão pensar. Ai, será que os outros estão aqui me vendo? Ai, será que eles vão olhar a minha roupa? Será que eu vou receber um elogio pela minha maquiagem? Será que ele vai falar isso? Não, cara, se a tua vida for isso, as outras pessoas estarem no céu, será que alguém está vendo? Isso pouco importa. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Eu preciso continuar respeitando a Deus, eu preciso continuar
vendo que Jesus é uma pessoa que está aqui levando em conta os sentimentos dele, tendo consideração por ele para que eu possa completar a salvação. Pois Deus está sempre agindo em vocês. E para que Deus age em nós? Para que obedeçam à vontade dele. Então, o Espírito de Deus vai estar em nós enquanto nós fazemos a vontade dele. Porque a partir do momento que eu não concordo, ou que eu não acho, ou que eu não quero, acabou. Acabou. Parei de fazer a vontade de Deus, acabou. Já não tem mais o que ser feito. Tanto no pensamento como nas ações. Você vê como toda hora ele usa a palavra mente, toda hora ele usa a palavra pensamento. Aonde está a batalha espiritual? Está na nossa mente. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, onde que ele vai domesticar eu? É na minha mente. Aonde que a droga atua? Na mente. Aonde que a bebida atua? Na mente. Aonde que a satisfação atua? Da satisfação da comida ou doce? É na mente. Na mente, na mente, na mente, na mente. Tudo é na mente. Então, se Jesus estiver conosco, a nossa mente e os nossos pensamentos e as nossas ações vão refletir a vontade de quem? De Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, que nós possamos viver agradando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por toda a força que o Senhor nos dá, por toda a sabedoria, por todo o entendimento, por toda a compreensão, por todo o amor. Perdoa, Senhor, por tudo que nós fizemos, que nós possamos te servir cada vez mais, sem reclamações, servir de todo o coração, servir com amor, que nós possamos também orar pelas pessoas, para que elas possam se converter, para que elas possam te conhecer, que nós possamos ajudar os outros sem interesses pessoais. Tira a vaidade de dentro de nós, todo o orgulho, tira aquilo que não vem de você, dá um caráter que o Senhor aprova. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.